Aleluia, amém? Amanhã nosso culto de prosperidade, profissionais de sucesso, culto das causas impossíveis, vai ser um culto abençoado. Terça-feira reunião para mulheres, quarta-feira da superação, quinta-feira de libertação, destruindo as fortalezas, sexta dogma, sábado atitude, amém? Está aí a nossa programação a semana inteira, e lembrando que todos os dias às 8 horas a presbítera Elisângela está aqui com um grupo de oração. Você que quer orar, esteja aqui às 8 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, ela tem esse momento de oração para orar por você e para você, amém? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando? Todo mundo dentro de casa? Aleluia, glória a Deus, amém? Fala para o seu irmão, essa é a semana das boas notícias, amém, Luciano? Semana das boas notícias. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 14. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, daquilo que Deus colocou no meu coração, e espero que Ele fale com você como falou comigo. Romanos capítulo 14, verso 1. Acharam? Não? Mas está ali no painel aqui, ó. Eu acho que eu vou usar ele, mas eu vou ler aqui. Vamos lá. Romanos 14, verso 1. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro que é fraco para comer ervas. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para que seu próprio Senhor ele está em pé ou caia. Mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que distingue o dia para o Senhor, distingue, e o que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Verso 10. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Amém? Existem algumas coisas que o Senhor faz questão que venhamos aprender. E uma delas, querido, é não julgar o próximo. Você pode fazer todas as coisas, e algumas delas nós devemos ter muito cuidado, e eu quero falar um pouco sobre isso, que é esse julgamento. A justiça humana nos torna pior do que aquele que estamos julgando. A Bíblia diz que só há um juiz, Deus. E hoje nós vivemos então numa terra em que nós julgamos tudo, julgamos e condenamos, essa é a verdade. E passamos então a olhar para as pessoas e avaliar pela situação financeira, pelo estilo de roupa, pela condição intelectual. Então nós já fazemos um pré-julgamento com as pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, para Ele todos são iguais. Mas nós temos essa capacidade e esse defeito, de fazer isso com as pessoas. E talvez nós pensamos que Deus só odeia alguns pecados. É o pecado do adultério, da violência, do assassinato, mas existem muitas coisas que Deus não gosta, e algumas delas Ele abomina. Abra lá, por favor, em Provérbios, capítulo 6, Provérbios, capítulo 6,
Provérbios 6, verso 16. Acharam? Projetem ali, deixa eu ver. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia, o que, irmão? Discórdia entre irmãos. A Bíblia diz que a 7ª ele abomina. Então muitas vezes nós achamos que o pecado é só aquele trivial, é tudo pecado, mas algumas para os olhos de Deus são perversas, e nós precisamos ter um cuidado para essas coisas, precisamos nos atentar para tudo isso. Sabe, o meu modelo é Jesus Cristo, e eu preciso olhar para Ele todos os dias. Algumas pessoas dizem que o meu exemplo é Pedro, outro é Paulo, outro é Moisés, mas nosso modelo deve ser Jesus, porque Ele é o único que morreu e ressuscitou, amém ou não? E as virtudes de Deus nenhum homem conseguiu comparar ou ser comparado, mas a Bíblia diz que Paulo, ele diz que nós devemos ser imitador dele como ele foi de Cristo, e para ser imitador de Cristo, alguns das nossos defeitos naturais devem morrer junto com a nossa decisão de andar com Cristo. E uma delas, a Bíblia fala que é aquele que se apressa para fazer o mal, aquele que entra em contenda ou cria contenda. Quem já participou de uma situação de fofoca? Quem já foi vítima de fofoca, então, para melhorar? Vixe, muita gente. E a Bíblia diz que Deus abomina isso. E às vezes você cria uma contenda entre um e outro. Você foi o pivô da situação, você escutou uma situação e levou para o outro de outra forma. A partir daí os dois passaram a não ter mais relacionamento por conta da sua atitude. Essa pessoa, para Deus, ele teve o pior dos sentimentos. Esses dias eu estava, domingo passado, eu lembrando que eu fui em Coroinha, e esse mesmo padre, ele era um padre 40 anos atrás, bem polêmico. A igreja, a paróquia lá do Guanabara era lotada, viu, Valdeci? Porque o padre ele tinha uma característica seguinte: lá de cima do altar, se ele visse uma mulher com a blusa de alcinha, ele falava no meio de todo mundo: ei, você, tal, com esse, vai para a sua casa e troca de roupa e volta para a igreja. E o povo achava o máximo aquilo. E o povo chamava os outros só para ver a pancada, só para ver a fuzueira. Você que veio com a saia, não tinha um pedaço para emendar não? Vai para sua casa trocar essa saia e volta. E a igreja era lotada, só esperando o momento do padre subir para ele esculhambar para o povo. Está mascando chiclete dentro da igreja? Cospe esse chiclete, vai cuspir lá fora, depois você volta. Ele era assim, toda missa ele esculhambava, o povo já entrava gelado. Tinha uns que chegavam desavisados, alguém corria: não entra não, troca de roupa. Por quê? Porque o padre vai falar. Que a igreja era lotada. Eu era criança, tinha uns 10 anos, tinha um parquinho lá na paróquia, e eu fui brincar, o menino deixou eu brincar, eu fui lá no padre, falou: bom senhor, o menino não quer deixar eu brincar, você não larga de ser fofoqueiro, não? Aí eu achei que eu estava fazendo ponto. Aí eu me lembrei disso, que é exatamente o que acontece. Você quer eliminar uma fofoca? Não ouça o restante da história. Corta ali e fala: resolva você, não me importa, não quero saber. Existe um livro, não sei se é um livro, uma apostila, que ele chama VCV, vai cuidar da sua vida. Eu preciso, querido, parar de preocupar com a vida dos outros. Eu preciso parar de olhar e tentar achar como que a minha vida
fosse ligada à vida do outro. Cada um tem uma vida, um estilo de vida. A Bíblia fala: se um come, eu não tenho que reclamar com o que come ou que deixa de comer. Não é o meu papel julgar o estilo de vida da pessoa. O meu papel é orientar as pessoas, mas não julgar e nem decidir o que elas vão fazer. Por isso, querido, que nós encontramos hoje pessoas frustradas dentro da igreja, porque existe uma religiosidade. Acredite, o cristianismo atrai as pessoas, a religiosidade afasta as pessoas, porque eles criam normativas que querem levar as pessoas a terem um estilo de vida. O nosso estilo de vida é agradar a Deus e ponto final, amém ou não? Quem quer agradar a Deus aqui, diga aleluia. Então levanta as suas mãos e fala: é isso que eu quero, agradar ao Senhor. Me ajuda a ser o modelo do Senhor Jesus, amém? Jesus, qual que eram as características? Várias, mas eu vou pegar aqui 4 rapidinho. Jesus era doce. Jesus tinha cuidado com as palavras. A Bíblia diz que antes de Jesus, o precursor dele era João Batista. A Bíblia diz que João era tão pancada que ele tratava as pessoas como cobras. Ele falava raça de víbora. Ele acabava, esculhambava com todo mundo, é quase aquele padre. A Bíblia diz que ele ia batizar as pessoas no Jordão e lançava para o arrependimento. E a Bíblia diz que ele então estava ali falando da sucuri, da jaracuçu, né? Era a escola, cada um ele olhava e já tinha um discernimento, esse sabia. Mas a Bíblia diz que então teve um momento que vem quem? Jesus. E a Bíblia diz que então eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento Jesus é batizado com 30 anos. O ministério de Jesus foi apenas 3 anos. 3 anos para ele revolucionar a terra. 3 anos para ele fazer a diferença no planeta. 3 anos para nos levar a segui-lo. Foram exatamente esses 3 anos que ele fez. Jesus tinha uma doçura ao falar. Ele tinha paciência com as pessoas. Sabe, eu preciso ter essa paciência. Ele tinha vários discípulos. Um dia ele chega para os discípulos e fala: hoje eu vou lavar os seus pés. Pedro levanta e fala: meu pé você não lava. Como é que ele fala isso com o líder dele, o discipulador dele? Jesus olha com paciência e fala: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem nada comigo. Aí Pedro: então me dá um banho, lava a cabeça, lava tudo. A Bíblia diz que Tomé, sabendo que Jesus já tinha anunciado tudo que ia acontecer, visto os milagres que tinham acontecido, que ele ia morrer e ressuscitar, Tomé falou: eu só acredito se eu ver um buraco na mão. Oh, credo. Sabe, Judas, a Bíblia, os historiadores, os teólogos, diz que aquela parte em que a mulher quebra um vaso de alabastro e derrama sobre Jesus, e alguém diz: para que esse desperdício de óleo? Poderíamos vender e dar aos pobres. A Bíblia diz que era Judas. Judas estava preocupado com o óleo desperdiçado, ao invés de preocupar com Jesus. Ele estava julgando a situação. Jesus tinha tanta paciência que quando Judas chegou com o soldado, ele diz: faça o que tem que fazer. E quando o soldado aproxima, Pedro levanta e corta a orelha do soldado. Jesus vai lá e cola a orelha dele na hora. Aí você começa a olhar aquilo e fala: meu Deus, eu preciso ter mais paciência com as pessoas à minha volta. Quem quer ter paciência aqui, diga aleluia. Diga glória a Deus. Você já pensou ele sendo questionado porque a mulher está colocando o óleo nele? É mais ou menos, pastor João Pedro, alguém me dá um presente, eu falo: para que você deu um presente caro desse para o bispo? Podia vender e distribuir para todo mundo. Já viu que eu estou, né? 40, 42 e agora G. Então aí, querido,
Jesus tinha tanta paciência que ele olhava para aquilo e ele voltava a ensinar novamente. Sabe, Jesus foi a supremacia do amor. Ele resumiu todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você fala, e ele anulou os 8? Não, porque se você amar o teu próximo, você não vai matar ele, você não vai roubar ele, você não vai prejudicá-lo, porque você ama. Você já viu alguém querer se prejudicar? Não existe. Então como prejudicar o próximo? Então ele resumiu, é isso: nós devemos amar o próximo, não criticá-lo, não condenar, não julgá-lo. Mas as pessoas, elas têm essa natureza, e é essa natureza que não morre, e ela precisa morrer, amém ou não? Quem quer matar essa natureza ruim, diga aleluia. Essa natureza tem que acabar. A Bíblia diz que Mical, quando viu Davi dançando, querido, a Bíblia diz que ela olhou para ele e falou, bonito, hein, rei? Mostrando aí suas partes. Eles usavam uns turbantes, tipo uns camisola. Uai, aqui não se cai no chão, né? Então ele tinha que pegar ela por aqui, pelas pernas aqui, e dançar, porque ele estava na presença de Deus. Mas alguém já chega falando, mas que coisa, hein? Porque as pessoas são assim, irmão. As pessoas te julgam pelo seu falar, pelo estilo de roupa, estilo de comportamento. Elas querem ser um juiz nessa terra. E essa parte, ela é de Deus, amém ou não? Amém. Ela pertence a Deus. Todas as vezes que eu vou atender alguém, eu oriento e deixo que ela decida. Eu não julgo, mas eu tenho compaixão. E a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão das pessoas. Sabe, um dia ele encontra Zaqueu, e ele fala, Zaqueu, desce, que eu vou hoje jantar na sua casa. As pessoas criticaram Jesus porque ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa ruim. Sabe, Jesus, ele tinha compaixão das pessoas porque no fim, ele acredita nas pessoas, independente do que elas eram, independente do que elas são. Jesus sempre tem compaixão de nós, ele sempre acredita em nós, amém? Então, se Jesus acredita em mim, quem sou eu para não acreditar nas pessoas? Quem sou eu para não trabalhar na potencialidade das pessoas? Mas muitas pessoas ainda têm a mente pequena, ele tem medo do discípulo se tornar mestre. Não tem como, ele pode crescer, mas ele sempre vai reconhecer que alguém o ensinou, amém? Mas as pessoas têm muita dificuldade com isso, têm muita dificuldade de submeter, têm muita dificuldade de reconhecer. Mas a Bíblia diz que a compaixão é se colocar no lugar do outro, amém ou não? Então quando eu escuto as histórias, eu entro naquela história, meu coração às vezes até dói, quando eu vejo as tristezas, sabe, quando eu vejo as fatalidades. É muito triste porque eu sinto também aquela dor. Fazia dias que eu não me lembrava, ontem eu estava com os irmãos e mostrando alguma coisa, achei meu pai. Rapidamente me lembrei de tudo que ele viveu. E não é fácil, querido, administrar a dor da perda. Mas algumas pessoas julgam até isso. Tá bom, nossa, até hoje. Uma pessoa até hoje não melhorou depois disso. Vai no lugar dela. Fica no lugar dela para você ver. Sabe, as pessoas acham que algumas pessoas que estão tristes ou estão com problemas depressivos, que é manha. Querido, só quem teve a depressão sabe o que é a dor da alma. Então não queira apontar o dedo e achar que aquela pessoa está fazendo manha, que ela está fazendo docinho, que ela está querendo aparecer. Não, querido. São problemas que eu e você devemos ter compaixão. Amém ou não? Quem está entendendo aqui, diga aleluia. Ah, bispo, mas eu não dou conta. Fulano vive errando. Querido, não é o seu papel julgá-lo. O papel é de Deus fazê-lo na vida dele. O seu papel é continuar andando com ele e tendo paciência.
Porque essas virtudes, essas características é que eu e você devemos ter. Amém ou não? A Bíblia diz que Jesus também era tão sensível que quando ele ouviu falar que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Nossa, faz tempo que ele fala de Lázaro. Tem alguém que chama Lázaro aqui? O Lázaro aqui, ó. Tem um Lázaro cantor que morreu, o Lázaro da Bíblia e o Lázaro ali. Então não esquece. Faz tempo, né? Ele chorou porque ele viu aquela pessoa, a dor da família que ia perder alguém, aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, imaginar aquela situação. Sabe, esses dias eu tive o privilégio de sair com o Sérgio e o Gilberto. Nós fomos entregar cesta na casa de algumas pessoas, e algumas pessoas você viam aquela alegria de receber e ao mesmo tempo de olhar a situação de como elas vivem. Aquilo dentro do meu coração dava um aperto. E sabe qual era a vontade, querido? É de poder fazer isso constantemente, mas o tempo não me dá essa situação. Mas nós saímos igual aqueles entregando, batendo na porta, entregando. Foi gratificante, né? Fazer aquilo foi especial. E eu estava falando com um pastor, ele falou: não, lá o pessoal vai lá e pega e tal. Eu falei: não, eu fiz questão de ir, para me ver como que é, para me sentir aquela situação. E é importante, querido, que você faça isso. Nós recebemos a cesta que veio da carreata, distribuindo quase todas. Elas vão acabar, estão acabando, que eu olhei, já estão acabando. Eu queria fazer um compromisso hoje mesmo. Isso é você e Deus. Eu queria que você fizesse um compromisso mensal. Uma cesta custa R$60, mais ou menos, né? 55 a 60. Eu queria que todo mês nós tivéssemos 30 cestas para distribuir nessa igreja. Eu queria 30 pessoas que se comprometessem a fazer isso. Quem pode? Começa comigo. Aline, fica em pé e conta. Quando der 30, você fala. Fica a mão levantada. Ela está contando mais atrás. Fica aí, baixa não. Todo mês é um compromisso. Você vai fazer com Deus, não é comigo não, nem com a Aline. Com Deus, você vai vir com sua cesta e entregar aqui. Só. Tá certo isso, Arnaldo? Só. Cadê nossa liderança? Não tem coragem de dar uma cesta? Vamos matar então. Melhorou? Jesus é amado. 20. Ó, o irmão aqui levantou a mão aqui, ó. 20, 21, 22. Bom, o que você vai fazer? Porque sem responsabilidade não tem compromisso, sem compromisso não tem responsabilidade. Então você vai procurar a Aline no final e dar o nome para ela. Fala: Aline, todo mês eu vou trazer minha cesta. Se você quiser entregar, será um prazer você ir nos lugares entregar a cesta. Mas traga para cá e nós vamos ver o cadastro das pessoas que precisam. Amém, gente? Amém. Bom, voltando à compaixão, é o mínimo que nós podemos fazer. Hoje eu terminei o culto às 10 da manhã e atravessando a rua, o pessoal já me conhece. Aí, cara, esse eu nem conhecia. E aí, pastor? Opa, pastor, ora para mim conseguir uma chácara para mim trabalhar, sair daqui. Eu estou morando aqui acho que uma empresa que fechou aqui, eles montaram a barraquinha deles, ele e uma mulher. Aí eu parei, olhei para ele, falei: você quer trabalhar? Eu quero trabalhar para me ter um lugar, eu preciso de dignidade. Olha que tipo de vida que eu estou vivendo. Eu saí dali, irmão, pensando: o que eu faço? Sabe, tem que ter um jeito. Às vezes nós esperamos de tanto, mas nós podemos, amém ou não? Amém. Sabe por que Deus precisa prosperar algumas pessoas? Algumas pessoas que têm o coração de ajudar os que precisam, amém? Sabe, deixa eu te falar algo. Às vezes você: não, eu quero mais. Sim, tudo bem, é bom você ter isso e nunca parar, mas o que ele vai servir se você não puder ajudar o próximo?
Amém ou não? Então isso é o amor, amar o próximo, ter compaixão. Lógico, nós não conseguimos acudir a terra, mas um pouquinho nós fazemos toda a diferença, amém ou não? E era assim que Jesus então caminhava, e é assim que nós queremos caminhar. Sabe, todos os milagres que Jesus fez, ele teve compaixão. A Bíblia diz que alguns houve relato. Sabe aquele paralítico do tanque de Betesda? A Bíblia diz que Jesus, antes de curar, escuta a história dele. Ele fala: olha, eu estou aqui há tantos anos, porque havia um milagre. Um anjo descia de vez em quando, tocava água, a água sacudia, e o primeiro que tocava na água era curado. Mas ele era paralítico, ele nunca sabia quando a água era tocada. Então, quando ele ia, alguém ia no lugar dele. E ele relata aquilo para Jesus. Jesus olha e tem misericórdia, compaixão dele. E naquele momento Jesus então estende a mão e aquele homem passa a andar novamente. Aleluia. Sabe o que Deus espera de mim, de você? Que você abra o seu coração. Conta, mas Jesus sabe, mas Ele quer que você fale, Ele quer que você abra o coração para Ele. Então a nossa oração tem que sair do trivial. A nossa oração deve ser uma oração de abrir o coração para Deus, de falar: Senhor, eu tenho errado, minha vida está assim, há tanto tempo que nada acontece, há tanto tempo que a vida parece que não tem nem sentido, mas eu estou aqui à espera de um milagre. Abre seu coração e Deus vai manifestar um milagre na sua vida, amém? Mas aí nós ficamos no dia a dia, está tudo bom, até acontecer um problema, aí você passa a orar, faz campanha, vem em jejum, mas depois que a bênção é resolvida, aí desaparece novamente. Sabe, a Bíblia diz que Jesus fez os milagres de curar os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Eu não posso, querido, mais viver dessa forma, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, amém ou não? Mas agradeça só de você acordar. Agradeça porque Deus te deu mais uma semana. Nós estamos aqui, irmão, viramos uma semana. Domingo passado estávamos aqui, estamos de novo. Quem pode dizer glória a Deus? Então, querido, venha para a casa do seu pai, venha o máximo que você puder. Eu não tenho problema, a questão, a igreja é isso, aquilo, não. Eu quero que você venha para a igreja, escolha mais de um dia para estar na igreja, esforce, porque quando você vem para a igreja, querido, a presença de Deus manifesta na sua vida. Ah, mas lá em casa eu vejo vídeo, lá eu vejo aquela palavra, querido, é diferente. Você não vive se não for fisicamente no lugar. Como é que você vai ter um casamento virtual? Já viu isso? Não tem como. Já pensou, casado só virtual? Oh, que coisa linda. Não tem jeito, tem que vir, tem que estar na casa, tem que participar, tem que levantar as mãos, tem que orar, levantar. Sabe, querido, as bênçãos naturais da terra, ela é condicionada àquilo que nós mexemos no céu, amém? Existem resistências segurando as nossas bênçãos. Você acha que o diabo está brincando? Você acha que ele quer te ver feliz? Você acha que ele quer que você rompa na sua vida emocional, sentimental, financeira, familiar, conjugal, profissional? Não quer. Porque enquanto as coisas acontecerem na sua vida, é como se Deus não agiu. E se Deus não agiu, é como se Deus não fizesse. Então a culpa cai sobre Deus. Mas a grande verdade é que a culpa é minha, que não estou buscando como deveria buscar. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu estou muito crente, outra hora eu não estou crente. Porque as coisas não aconteceram, eu fico de mal de Deus. Paro de vir buscar a Deus, paro de vir na igreja. Querido, deixa eu te falar, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo. Seja na alegria ou na tristeza, nós devemos buscar a Deus. Quando você casa, normalmente tem ali uma confissão de aliança. Prometo te amar, te honrar, te respeitar todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias. Todos os dias. Estando bem ou não, eu tenho que honrar. A nossa vida com Deus deve ser assim. Todo dia, toda semana eu tenho que estar na casa de Deus. Cansado ou não, alegre ou não, feliz ou não, realizado ou não, eu tenho que estar na casa de Deus. Eu tenho que vir, congregar. Sabe, a Bíblia fala assim: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor.
deve ser uma satisfação poder estar na casa de Deus, deve ser uma alegria de dentro da alma. Eu vou para a igreja, sabe, porque a pessoa, depois que ela vai para um hospital e fica ali um mês, 2 semanas, ele vê a importância do que era estar longe da casa de Deus. Vou pegar aqui, estou vendo o Sérgio ali. Você ficou quanto tempo sem vir na igreja quando você descobriu? 149 dias. Quanto? 149 dias. 149 dias sem poder vir à igreja. Você sentiu falta? Porque, não o caso dele, mas muitas vezes nós damos valor quando perdemos. Hoje parece que, não, a igreja está lá, ela não sai do lugar. Não sai mesmo, graças a Deus. Mas Deus está esperando algumas atitudes novas nossas. O meu modelo de vida deve ser Jesus Cristo. Devo todos os dias vir para a casa do Senhor e espelhar naquilo que Jesus fez. Todos os personagens da Bíblia foram importantes, mas só Jesus morreu e ressuscitou. Só Ele venceu a cruz. Por mim e por você. E eu então não posso abrir mão de buscar a presença de Deus. Nada deve ser mais importante do que estar na casa de Deus. Nada deve ser mais importante do que a presença de Deus. Eu entendo férias, eu entendo viagem, eu entendo tantas coisas, mas não entendo deixar de vir na igreja uma vez por semana. Perder uma ceia é inadmissível. Se for lido, então, ele vai cair lá no grupo das 7 coisas que a última Deus odeia. Então eu devo ter uma participação no corpo. E é isso que Deus está nos chamando, querido. Sabe, é isso que Deus está nos chamando. Não espere o pior para você se render e falar: Deus, isso é tudo na minha vida, me livra dessa situação. Não, querido, volte para Deus e busque a presença dEle, porque Ele quer falar com você. Mas Ele está esperando mesmo o rasgar do coração, aquele abrir da alma. Sabe, a mulher que rompe a multidão para tocar em Jesus, você não sabe o quanto foi difícil para ela, mas ela tinha uma fé, sabe, a oportunidade era única. Glória a Deus. E se eu te falasse talvez que a oportunidade sua é hoje, o que você faria? Que hoje é o dia da sua bênção. Você teria coragem de romper com a multidão, de sair dessa situação e falar: eu vou alcançar a minha bênção hoje? Sabe, aquela mulher ficou ali escondida, ela tem toda uma história por trás, mas para você entender, todas as pessoas que tinham alguma enfermidade, anomalia, obrigado, toda vez tem copo, anomalia, eles eram exclusos da sociedade, eles eram levados para um vale, aonde ficavam os enfermos, leprosos, os cegos, os coxos, todo tipo de enfermidade. Eles não poderiam viver ali na sociedade, salvo um indulto que davam para alguns. Um usava um sino para falar que era leproso, um usava uma capa para dizer que era cego. Então eles tinham uma identificação. Aí a Bíblia diz que eles ouviram lá do vale dos esquecidos que o tal Jesus de Nazaré ia passar naquela redondeza. Aquele homem tinha poder para curar, para restaurar, para fazer acontecer. E aquela jovem já cadavérica, fragilizada, porque afinal de contas ela jorrava sangue diariamente, já não tinha nem cor. E ela parada ali esperando, ela falou: se eu tocar nele é meu dia. A multidão carregando Jesus, empurrando ele. Quem já foi lá é 25 de março, Paulo? Lá é 25 de março, né, São Paulo. Quem já foi lá? Você abre o metrô, amigo. Você nem anda. Que povo empurrando você no meio daquela bagunça toda. Eu imagino que a situação de Jesus estava daquele jeito. E o povo empurrando, Jesus no meio ali, e aquele negócio todo, e de repente algo mexe com ele. Meu querido, deixa eu falar algo para você. Deus está esperando que você faça algo para mexer com ele. Só 3 amém. Amém? Amém.
Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Deus está esperando que você faça algo. O resto é trivial. A multidão inteira estava ali, a ponto que quando ele sente, ele fala: alguém me tocou. E mestre, que é isso? Como é que está todo mundo te tocando e alguém te tocou? Sim, alguém me tocou com fé. Você pode passar aqui, não sei quantas pessoas tem aqui dentro da igreja, anos e anos sem tocar em Jesus, no meio da multidão. Aí de repente você escuta que alguém tocou em Jesus. Aí você fala: mas eu estava no meio da multidão, eu até estava próximo a Jesus, mas você não tocou nele. Sabe, Deus está nos chamando para ter esse encontro e esse toque com Ele. Sabe o que representa a multidão? É a resistência da minha alma, a minha resistência contra a igreja, minha resistência contra líderes, minha resistência contra pessoas. Querido, ele entra, você encaixa na linha do julgamento. Você vai ficar, queridos, desculpa o que eu vou te falar, enquanto você estiver nessa linha, você vai estar lá no vale dos esquecidos. Porque Deus não vai agir enquanto você não consertar aquilo que atrasa a sua vida. E não é as pessoas que atrasam a sua vida, é você que atrasa a sua própria vida. Quando você não perdoa, quando você não enxerga, quando você não reconhece a autoridade, quando você não vê o que representa a hierarquia. Na carreata que teve, eu estava chegando e as ruas estavam mudadas, e eu parei e tinha uns policiais de moto. E eu falei: senhor, onde que é a entrada aqui? E era o irmão da igreja, o esposo da Cristiane. Ô bispo! Eu falei: nossa, quem que é? Opa, tá bom, não, beleza, tal, pode entrar aqui. Eu olhei, mas eu vi lá os cones, o carro da AMT, da SM lá, né? Aí eu falei: beleza. Eu falei: só entrar aí. E ele estava mais ou menos daqui lá no ginásio, que era essa entrada, e lá com mais outro motoqueiro. Eu fui. Quando eu virei o carro, o agente da SMT desce. Aí eu olhei no retrovisor, rapaz, vou para o retrovisor, acho que numa marcha só, que ele falou: deixa ele entrar aí. O cara tirou os cones assim rapidinho, e eu entrei com o carro. Falei: aí deu uma carteirada boa, hein? Ali usou autoridade. Você estava junto, né, Gino? Entrou os dois, um atrás do outro. O guarda chega, assustou o agente da SMT, ele desceu com tudo, falou: deixa ele entrar aí. Não foi nem por favor, nem foi assim. Aí o cara tirou o cone assim, falou: deve ser alguém importante, tirou, nós entramos. Aí eu peguei e fiquei pensando: autoridade. O cara reconheceu, ele é um militar. Um agente de trânsito é uma coisa, militar é outra. Quando você reconhece a autoridade, querido, as coisas mudam na sua vida. Sabe, o maior problema da nossa vida é quando nós não reconhecemos a autoridade. Um dia eu estava acompanhando um casal, uma família, e eu disse para a pessoa: o problema do seu pai não é o seu problema. O problema dele é com sua mãe. Ele vai ser sempre o seu pai. Independente do que aconteça, ele é o seu pai. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Sabe, os conflitos das nossas vidas é quando nós... Ô, saudade daquele teclado. Sabe, o maior problema da nossa vida é quando nós destronamos a nossa autoridade. A autoridade que foi dada a nós. Sabe, os nossos... Fala minha autoridade. Aleluia. Então, aí, irmão, quando você destrona a autoridade, eu vou falar isso para mim, que é melhor do que falar para qualquer pessoa. Meu pai, ele teve muito problema com a minha mãe, conjugal. As minhas irmãs tomavam as dores dele, ele não estava certo. Mas eu sempre falava: isso é um problema deles, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. E acredite, querido, foi em paz, estou em paz. Sinto até hoje que as minhas irmãs ainda têm a pendência, porque elas carregaram aquela situação de tomar um partido que não era dela. Problema conjugal, filho, não entra. Pode ser o que foi que seu pai fez, sua mãe fez, ele vai ser sempre sua mãe e sempre o seu pai. Amém?
Isso, escuta, vai ser um bem para a sua alma no futuro, se você entender isso. Ah, mas ele está aprontando com minha mãe. O problema é dela, ela que resolve, ela é esposa dele, você é filha. Amém? Quem está entendendo aqui, diga aleluia. Porque senão, querido, você vai ter dificuldade com a autoridade. E quando você tem problema dentro da sua casa, você vai ter problema em todo lugar, de submissão no trabalho, na escola, na igreja. Você vai ter problema com Deus, porque você não vai reconhecer Deus, a paternidade sobre você. Por isso você vai ser uma pessoa que vai estar lutando o tempo todo contra Deus. E a sua vida, querido, nunca rompe, porque você trabalha, mas não vê os frutos do seu trabalho. Parece então até que Deus não te ama, mas não é que Deus não te ama, Deus te ama demais. Mas a sua condição de submissão, querido, se tornou tão carnal que você não consegue entender a autoridade sobre a sua vida. O dia que você entender as autoridades, perdoar os que te ofenderam, querido, então a sua vida vai romper todos os limites, você vai ser sucesso e vai brilhar nessa terra, amém ou não? Quem quer romper os limites, diga aleluia. Então olhe para Cristo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente, que você sinta e veja a presença de Deus todos os dias. É isso, fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Canta aquela canção do Mais de Ti, que Ele cresça, que Ele diminua. Você está parecendo aquele cantor do Jason Mraz. O seu jeito é mais bonito dela. Sabe qual que é ele? Não quero ver nada. Gente, dá uma olhada aqui. Vamos saltar para o Júnior. Por favor, vamos saltar. Qual o chapéuzinho que você queria?